A gente criou, por exemplo, o Cantinho da Calma, que é diferente do Cantinho do Pensamento, que acho que a maioria das pessoas conhecem. Quem tem filho, né, conhece. Cantinho do Pensamento é você expor a criança e botar para pensar. E a criança não vai pensar em alguma coisa errada. Cantinho da Calma é para a família toda. É um canto da casa que você estabelece ali para ser um momento de respirar, de pensar, ou de, sei lá, de ler um livro. A gente criou esse canto juntos, né? Eles fizeram desenhos e tal. E ela é tão engraçada, a Camila, bebezinha, ela fala, eu tô braba, vou pro Cantinho da Calma. E aí todos nós podíamos fazer isso. Eu, como mãe, às vezes estava irritada, falava, me deixa quietinha aqui que eu vou respirar. Porque para a gente mostrar que sentir raiva, sentir frustração, tudo isso é normal, é do ser humano, né? E a intensidade, né? Vem todas aquelas explosões. Eu falava, gente, a gente tem que ensinar para as crianças a inteligência emocional também, de que eles podem sentir e que a gente tem como direcionar esses sentimentos, né? E se tratar com respeito, mas tem ferramentas para isso. Então, eu acho bacana trazer isso das coisas que eu vi na minha infância e vejo na deles, e nessa forma de conduzir, né, nessa educação. Óbvio que eu não sou perfeita, gente. Tem hora que eu grito, que eu me estresso. Mas, assim, a gente procura muito tratar nessa parte do respeito, da conexão, da participação deles. Então, é difícil, porque às vezes a tendência é a gente reproduzir, né, o que a gente recebeu. Mas é bem bacana pensar sobre isso. E agora, sabendo então da neurodivergência deles, mais ainda. Mais propício fica esse tipo de abordagem para que eles possam se sentir eles mesmos, né? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer pela criança é deixá-la ser quem ela é de verdade. Mas às vezes a gente se sente até sozinho, sabe? Porque a gente anda um pouco na contramão da sociedade, né? E aí a gente vai falar com alguns pais, eu sempre fui muito líder, né? Muita essa coisa de liderança, de querer fazer grupo de estudo com os pais. Os pais falavam, meu Deus, não dá para vir não, esse negócio de disciplina positiva. Aí eu sou assistente social também, eu lido com isso no meu trabalho, né? As pessoas trazendo ainda, que tem que dar uma palmadinha. Eu falo, gente, não, pelo amor de Deus, sem violência. Mas, assim, eu tento tratar com respeito cada pessoa que chega a mim também, porque eu sei que tem toda essa parte sociocultural, né? Da reprodução do que a gente aprendeu lá atrás, e é difícil mesmo. Mas eu acho que o mais importante, sim, não é que a gente sempre vai errar. Eu tenho consciência que eu vou causar traumas nos meus filhos, mesmo sem querer. Porque eu não sou perfeita, né? Mas é importante a gente ter o compromisso de procurar melhorar, de pedir desculpa, de voltar atrás. Eu falo sempre para eles: ó, a mamãe não é perfeita, a mamãe está aprendendo com vocês. Assim como eles estão aprendendo comigo, eu também aprendo com eles. Então, é esse compromisso, da gente ter consciência do que a gente está fazendo, né? Porque é uma função muito importante educar um ser humano. Ainda mais um ser Pois é. humano super dotado, super questionador, com as ideias super. Nossa! Então, o que aconteceu, né? Vou ter que contar um pouquinho do histórico para vocês entenderem até chegar à avaliação. A avaliação da Camila, ela começou com 7 anos de idade. Eu, como eu falei, né? Eu sempre tive as comorbidades, né? Ansiedade, depressão a vida toda, sempre tratando com terapia e tal, não descobri o que era. E aí uma amiga minha me mandou um vídeo sobre superdotação e eu só chorava. Eu falei, meu Deus, parece que tá falando comigo. Aí sim caiu a ficha, né? Isso foi início do ano passado, por aí. E aí que eu comecei a entrar nesse universo de superdotação, aí comecei a conhecer alguns grupos e tal, mas assim, até então, aí eu comecei a linkar, né? Falei, não, peraí, mas se eu tenho essas características, meus filhos também têm, mas ao mesmo tempo eu ainda ficava duvidando, né? Aquela síndrome da impostora. Eu falei, não, peraí, vamos ver. Aí Camila, no mesmo contexto, na mesma época, assim, início do ano passado, ela começou a ter problemas na escola, de não querer mais ir para a escola, de gerar ansiedade, de não querer dormir, para no dia seguinte não ter que acordar para ir para a escola. Então, assim, e dormir era sofrido para ela, porque ela pensava que ia acordar e ia para a escola. Porque Camila começou a perceber, ela tem uma percepção muito apurada. O ambiente da escola começou a ser um pouco incoerente para ela, nas regras, na parte socioemocional. Ela percebe muito microexpressões, tons de voz. Ela sempre foi muito sensível ao tom de voz. Ela fala: você está falando áspero comigo? Às vezes, um tomzinho que você mudou, ela já percebe, aquilo ali já afeta, né, o emocional. Então ela trazia muitas queixas da escola que não estava coerente, o senso de justiça lá em cima, né? E que, sabe, as regras na escola não estavam acontecendo do jeito que foi explicado para ela. E ela trazia, e começou aquele chororô. E aí eu fiz reunião com a escola, falei, gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa acontecendo. Minha filha não quer vir para a escola é maravilhosa. Assim, tem defeitos como toda escola, né?
Mas a escola ela é muito acolhedora, né? O método é muito bacana, assim, deixa a criança muito mais livre para ser quem ela é, para aprender. Mas enfim, aí eu falei, gente, vou levar no neuro. Aí levei no neuro e já trouxe, levei para ele as características dela, né, de sensibilidade, inclusive sensibilidade auditiva, né, ela tem sensibilidade auditiva, empatia, de sempre pegar as coisas rápido, desenvolvimento, tudo que eu falei aqui já. E aí ele já colocou a hipótese diagnóstica lá, superdotação e transtorno do processamento sensorial. E aí ele encaminhou para avaliação neuropsicológica. E ele mesmo falou, olha, faz com algum profissional bom, porque superdotação não é todo mundo que sabe trabalhar, que consegue identificar, porque não é só QI, né? Então ele mesmo trouxe isso para gente. E aí, aquela loucura, a gente mora em cidade pequena, de interior, onde vamos caçar um profissional bom que entenda de superdotação. E aí conseguimos por indicação, e ela fez todos os testes. E aí, no final, ela foi identificada com superdotação do perfil produtivo e criativo, e só que foi identificado também alguma dificuldade, um déficit nessa parte da aprendizagem, da troca de fonemas, na parte de escrita, né? E aí a neuropsicóloga ela não quis fechar nenhum tipo de transtorno, porque ela falou, olha, ela está em fase de maturação cerebral, ela está dos 7 para os 8 anos, está naquela fase que realmente vai alfabetizar, né? Ela já sabia ler, mas para escrever ela estava com dificuldade. E ela trocava muito, assim, o O pelo U, o P pelo B, sabe? Aí a gente desconfiou de dislexia, não deram, não fecharam o autismo, né? E aí tem algumas questões sensoriais que ela tem, mas que o superdotado também tem, né? Como eu falei, a parte Sim. auditiva, ela, quando escuta um barulho muito alto, ela tampa o ouvido, ela tem essa coisa com a voz, né? Se alguém fala mais alto, mas não fechou para os prejuízos que o autismo tem, para o transtorno mesmo. Ela tem também contato, principalmente na cabeça, assim, qualquer coisa na cabeça dela, até penteando o cabelo, às vezes tu penteando devagarinho, ela tinha muita sensibilidade, assim, muita. A neuropsicóloga, ela traz, né, essa questão da superdotação, de adaptações para motivar, né, para que não caia no tédio, tanto na escola quanto em casa. Ela até soube que a Camila já fazia teatro e indicou para ela continuar no teatro, porque ajuda a expressar as emoções, né, tudo isso. E a neuropsicopedagoga, ela me ajudou a fazer o PEI para a escola, né, que é o plano de ensino individual, que todo superdotado tem direito, né? E aí ela também indicou a fono, a gente está na fila de espera da fono pelo plano absurdo, mas com a escola foi esse caminho aí que a neuropsicopedagoga ela trouxe toda a parte de aprendizagem que precisaria ser adaptada da escola, né, para que ela conseguisse seguir no desenvolvimento dela. Já o Tá. Kaique, ele só passou pela neuropsicóloga, ele não precisou dessa parte. E ele foi identificado com perfil de superdotação acadêmica e produtivo criativo, os dois. Assim, o meu não veio especificado na minha avaliação, mas eu acredito que eu seja os dois também, acadêmico e produtivo criativo. Antes da neuropsicopedagoga entrar em cena, né, a gente já vinha conversando muito com a escola por conta dessas questões socioemocionais e da sensibilidade dela, a forma de aprendizado dela, né, e a escola, como a maioria das escolas, né, tem uma certa resistência, assim, né, e aí mesmo depois com o laudo e com a neuropsicopedagoga lá, eles colocam assim que o método ele já abrange muita coisa, e realmente abrange, porque a Maria Montessori ela é muito à frente do seu tempo, né? Então ela pensou muito assim em todo tipo do desenvolvimento socioemocional, do cognitivo, da autonomia, né? Todos os autos ela trabalha, autonomia, autoestima, autocuidado. Então realmente é um método que é muito completo, muito à frente, assim. Mas cada criança é única, né? E ela mesma dizia: siga a criança, não siga a mim. Então, a gente precisa olhar, né, aquela individualidade da criança. A Camila, no caso, a neuropsicopedagoga, ela indicou atividades mais de imagem, quando fosse falar com ela, né, para falar mais pausadamente, para que ela consiga entender. Na escola Montessori não são aulas expositivas, né? Assim, não é focado no professor. Os alunos ele têm a independência de pegar o material que tem que ser feito, exige um planejamento, e eles têm a autoeducação ali. O professor ele fica como um guia. Então é um pouco diferente, assim, né? O dia a dia na sala de aula. E ela também indicou atividades de arte, coisas que motivassem ela